Gênesis capítulo 50. Quero refletir com vocês e aplicar para a semana que está começando valores e princípios que o Senhor nos dá, logo no comecinho da história. Finalizando os primeiros capítulos da história da humanidade revelada no texto sagrado, vamos ver o momento em que encerra-se uma era, um ciclo do começo, para agora introduzir-se ao outro momento da revelação de Deus, por meio da aliança com seu povo. E no final do livro de Gênesis, encontramos uma profunda declaração de confiança na soberania e no governo de Deus, que nos leva a experimentar a paz que reconcilia, que renova e que conduz para o futuro. O momento é aquele de despedida. Jacó era morto, José estabelecido como o líder do povo ainda no Egito, agora, depois daquela migração, da transferência do povo para o cuidado do Egito, evidentemente depois transformou-se em um tempo de agrura, de sofrimento, mas neste momento em especial, registrado nos últimos versículos do livro de Gênesis, extraímos para a nossa vida, a nossa experiência, uma certeza. As circunstâncias, por mais difíceis que sejam, não podem e não têm poder para alterar a nossa essência. Porque já que elas não mudam quem Deus é, porque Deus é imutável, temos da parte de Deus um fluir sobre nós, de tal maneira que mantemos a integridade. E por meio da confiança no governo e no propósito de Deus, no seu controle de tudo e de todos, somos habilitados, capacitados para enfrentar as circunstâncias do modo como Ele quer, a fim de glorificar a Deus e cumprirmos o seu querer enquanto vivemos. Gênesis capítulo 50, eu quero ler apenas os versículos 19 e 20, ao 21 também. Diz assim: Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Eu tenho como certo que você conhece bem a história de José, mas vale a pena uma rápida recapitulação. Um dos filhos de Jacó, visivelmente o preferido, isso causou-lhe alguns problemas. Deus o separou para um propósito, e já na revelação deste propósito, José enfrentou a resistência dos seus irmãos, aquele momento de inveja, literalmente. Por que você e não nós? Por que nosso pai prefere você? E que história é essa de que nós iremos nos curvar diante de você? Você não merece isso, você não faz jus, você... Enfim, José começa a enfrentar no meio da própria casa aquelas circunstâncias contrárias que poderia colocar em xeque na sua vida e no seu coração a fé. Deus, é isso mesmo? É assim que começam os teus propósitos na minha vida, com dificuldades, com oposição, com resistências? É assim que o Senhor está me revelando em sonho, que de alguma maneira irão se curvar diante de mim? E normalmente quando Deus revela, ou quando você sente de Deus alguma coisa, por mais certezas que você tem no seu coração, há algumas fagulhas de dúvida, e especialmente convencer os outros é mais difícil ainda, daquilo que você tem no seu coração como alguma certeza. Deus falou comigo, e essa expressão que eu tenho muito medo de declará-la, e muito respeito de ouvi-la. Não poucas vezes alguém entra no gabinete, pastor, Deus falou comigo. Assim, olha, pode levantar isso aí, porque quem sou eu para duvidar do que Deus falou com você? Eu não vou me colocar nesse juízo, né? Não, Deus tem falado comigo, então só me conta o que Ele te falou, e eu não vou nem me arvorar na possibilidade de duvidar. Porque essa experiência do Deus falou comigo é estritamente pessoal, é intransferível e é respeitável.
Ainda que eu possa, num primeiro momento, e no silêncio do meu coração, assim, mas Deus falaria isso mesmo? Não encontro respaldo na revelação bíblica para Deus ter dito desta maneira. Se você lembrar um pouquinho, lembra da história de Moisés que contamos domingo passado, domingo retrasado, em que Moisés ouviu alguma coisa, entendeu errado e depois replicou a Deus dizendo assim: Senhor, como é que é isso? E Deus fala assim: mas não foi isso que eu te falei. Você entendeu só metade. Você achou que o povo ia sair na primeira chamada, mas levou 10 épocas, 10 etapas. Demorou um pouco mais, mas eu tinha dito isso para você. É que você esqueceu-se. Agora José está diante de um dilema. Ele conta, bom, fica quietinho, José. O que você foi falar para os seus irmãos? Tudo começou naquele ímpeto, né? Nós somos muito entusiasmados, a gente é muito deslumbrado, e a gente quer logo botar para fora: Deus falou comigo, olha que bênção. Talvez isso te coloque numa situação meio complicada. Então cuidado quando você desejar colocar para fora aquilo que você tem certeza que Deus falou com você. Calma, seja longânimo, tenha um pouquinho mais de calma, para você de fato ter certeza. Não que José não tivesse certeza, mas é porque ele já experimentou logo no começo que a decisão de obedecer a Deus e colocar-se ali no lugar de obediência já lhe colocaria numa situação complicada. Aí você conhece, os irmãos tramam um plano horroroso, um plano, eu diria, inconcebível num contexto de família. Eles vendem o seu irmão e mentem para o pai dizendo que o irmão morreu, e ainda tomam dele a túnica, lambrecam ela de sangue e falam assim: olha, seu filhinho querido foi devorado. Jacó entra naquele luto que durou anos a fio. Depois José é vendido lá no Egito como uma mercadoria, logo descobre o seu valor, então ele vai trabalhar na casa de um oficial do faraó. Ali ele é reconhecido, ali ele é honrado, mas vem a tentação, ele é colocado à prova, ele resiste, ele é aprovado naquela situação, mas é rejeitado e reprovado pelos homens, lançado na prisão, injustiçado e injuriado. E pior, esquecido. Porque depois que ele faz amizade, o padeiro do rei fala assim: poxa, você é um camarada muito legal, quando eu sair daqui eu vou lembrar de você. E aí lições práticas, né? Tenha muito cuidado com o que lhe prometem. Os homens são falhos. A história de José é muito rica e a gente precisaria de algumas semanas para explorá-la com todos os detalhes. Eu estou apenas resumindo para chegar aqui neste lugar onde nós estamos. José é lançado na prisão de modo injusto e injurioso, porque caluniam a seu respeito, mentem sobre o seu caráter, mas ele sabe que por temer a Deus e honrar o seu chefe, o seu líder, ele não poderia fazer o que disseram que ele fez, que foi trair a confiança do seu chefe, do seu líder, deitando-se com a sua mulher. Ele não fez isso, mas disseram que ele fez. Na prisão ele foi esquecido pelo seu colega de cela, até que finalmente Deus dá uma outra oportunidade e ele é lembrado: tem um rapaz lá na prisão que ele tem o dom, ele tem o talento de revelar sonhos. E Faraó tinha tido aquele sonho esquisito de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e nenhum dos seus magos conseguiu decifrar esse enigma. E então chamam José e falam assim: José, vem cá, revela esse negócio aqui, o que significa? E José é usado por Deus e diz: olha, isso significa o seguinte: você terá 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de pobreza, de escassez. Então eu sugiro a você que você, nesses 7 anos, se prepare para um período de grande necessidade. Faraó ficou impressionado com a sua sabedoria, com a sua estratégia, e coloca-o no lugar mais importante, logo abaixo do seu cargo de Deus, né, no Egito. Faraó, aquela divindade. E ali Deus começa a cumprir o propósito da vida de José, porque há uma grande fome no mundo, e o povo dele, em especial a sua família, começa a ter necessidade. Jacó, sem saber de nada, vivendo uma vida paralela, talvez ainda no luto do seu filho querido, recomenda aos seus filhos: olha, eu estou sabendo que lá no Egito tem comida, vão lá buscar comida para a gente. E aí acontece aquele encontro que toda vez que eu leio eu me arrepio.
um sangue frio que José tem de olhar os seus irmãos e manter aquela calma, aquela tranquilidade, ao reconhecê-los assim, o que eu vou fazer agora? Me vingo deles, brigo com eles, me revelo? José, da parte de Deus, tem uma sabedoria sublime e no autocontrole só mesmo por Deus para fazê-lo dominar-se a si mesmo. Mas aquela cena que o livro de Gênesis descreve, de que ele sai para os seus aposentos e chora tão alto que os seus empregados, o que está acontecendo com José? Porque no seu coração era um misto de humanidade, por que eles fizeram isso comigo? Um misto também de alegria por rever o rosto dos seus irmãos. E aí os irmãos voltam, vou pular uma parte para ser mais objetivo, eles voltam, finalmente falam para Jacó: Jacó, você não acredita, seu filho não está morto. Ele não só está vivo, como ele é o segundo homem mais importante do Egito, tem comida para a gente lá. Ele mandou vir buscar você. Mas cadê Benjamim? Ele não é bobo, né? Ele aprendeu a lidar com a gente. Ele segurou o seu filho queridinho lá como uma garantia, como um calção, né? Uma luva para que a gente traga o Senhor de volta. E então o povo todo, a família vai para o Egito. Jacó morre, sem antes ter visto a alegria de rever o seu filho amado, de alegrar-se na reconciliação, no reencontro. A história de José é uma história de alguém que poderia ter desistido logo na primeira oportunidade. Mas ele revela uma resiliência, uma confiança no Deus soberano que governa a sua vida, do Deus que havia lhe dado uma visão, no Deus que havia lhe dado um sonho. E talvez, como José, eu e você, muitas vezes desistimos logo na primeira etapa, no primeiro round, na primeira luta, no primeiro desafio, diz assim: isso não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? Me faz novamente lembrar a história de Moisés, que pergunta para Deus: por que o Senhor está maltratando o seu povo e o que eu estou fazendo aqui? Coloque-se no lugar de José, vendido pelos seus irmãos, primeiro questionado por eles, né? Debochado por eles, depois jogado numa vala, da vala vendido para desconhecidos, depois revendido para o Egito. Aí então tem um momento de lucidez e de prosperidade. Agora sim, Deus cumpriu o seu propósito, eu estou aqui bem, cuidando aqui da casa de Potifar, agora eu estou honrado, fui respeitado. De repente, a injúria, a calúnia, a mentira, primeira tentação, e ele sendo firme, aprovado. Ele podia dizer: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo tudo direitinho, eu resisti à tentação, eu não caí no papo dessa mulher, e agora eu estou sendo injuriado, caluniado, e vou ser preso. Eu, no lugar de José, diria: Deus, que justiça é essa? Mas José não desiste. José mantém-se íntegro nos seus princípios e na sua espiritualidade, de olhar para Deus e confiar que Deus está governando soberanamente todas as coisas, apesar de. Aliás, a Bíblia como um todo, ela é repleta dessas expressões que nos fazem lembrar que Deus é Deus, apesar, mesmo, quando. Tudo aquilo que para nós é adverso, para Deus, o Deus eterno, é liso, é permanente. José, como eu e você, teve muitas oportunidades de desistir, mas ele resistiu. E agora, ao final de sua vida, chega aquele momento crucial. Agora é a prova dos 9. Os seus irmãos cheios de culpa, os seus irmãos cheios de remorso, os seus irmãos ainda cheios de ressentimento. Jacó morreu e eles pensam: a única garantia que nós tínhamos da nossa integridade, da nossa vida, era que José talvez não se vingou de nós por causa do amor que ele tem por nosso pai Jacó. Então eles se reúnem entre si e falam assim: a gente precisa conversar com José, e a gente precisa ir lá pedir desculpa para ele, porque acho que agora é a hora da vingança.
E o dia da vingança é o dia mais temível por qualquer pessoa que carregue no seu coração a culpa. Por isso a graça é tão importante para nós. Porque o Senhor também terá o seu dia da vingança. Mas aqueles que foram salvos por este amor, que tiveram o seu coração espargido pelo sangue do Cordeiro, já não tem culpa. Não tem medo do dia da vingança do Senhor. Então, lá nos versículos anteriores, diz que os irmãos de José reuniram-se e disseram assim: olha, José deve ter muito ódio de nós. Como as pessoas medem os outros por elas próprias, né? Os irmãos de José não conheciam José suficientemente, não estavam ainda confiantes, e isso é muito comum, nós medimos as pessoas pelos nossos olhos. E se há alguma coisa desafiadora, é nós aprendermos a olhar as pessoas com os olhos de Deus. Por isso, para mim, Jesus é essencial para aquele que quer se dizer cristão, porque a gente tem que olhar as pessoas com o olhar de Jesus, amar as pessoas do jeito de Jesus, porque nós somos altamente influenciáveis. Pastor, o senhor precisa conhecer fulano, eu vou depois falar um pouquinho sobre ele. Muito cuidado com o que você vai falar sobre alguém para alguém, porque talvez você esteja influenciando alguém a olhar o outro com seus olhos, mas nós somos desafiados a olhar as pessoas pelo prisma da graça de Deus que nos alcançou primeiro, porque quando você olha os outros medindo-se a si mesmo, já há um ensoberbecimento. Eu sou muito melhor do que você. E o Evangelho já foi para o brejo, porque o Evangelho nos ensina a olhar os outros melhores do que nós. E aí os irmãos José medem José pela sua própria regra. Ele deve estar com muito ódio de nós. Por quê? Porque um dia nós tivemos ódio dele. E talvez ele não nos tenha perdoado, como nós mesmos não nos perdoamos ainda. Que bobagem que a gente fez. Provavelmente eles deviam pensar: Deus pesou a mão sobre nós, nós passamos fome, nós vivemos ao lado de um pai que viveu lamuriando anos a fio. Nós nunca mais vimos o sorriso nos olhos do nosso pai, nunca mais vimos uma palavra de bênção na boca do nosso pai, porque ele viveu esses anos todos em luto. Imagina o peso que esses irmãos carregaram em seu coração, e agora eles pensaram: bom, vamos dizer a José: perdoe a gente, José. Só que, olha como é que os irmãos de José eram uns camaradas bem difíceis. Eles vão a José e mentem sobre o pai morto. Ele chega para José, José, olha assim: ó, o nosso pai, antes de morrer, pediu para você perdoar a gente. Olha que corações ardilosos. Passaram-se tantos anos, passou-se tanto tempo, e aqueles irmãos ainda não haviam aprendido a essência de um caráter íntegro. Eles falharam recorrentemente, eles insistiam em serem falhos. Talvez porque o coração, carregado da culpa pelos erros cometidos, não lhes permitia experimentar o que é a graça. E do outro lado, encontramos José. E aí começa esse momento no versículo 17, finalzinho, quando José ouviu isso, ele chorou. O texto não explica por que José chorou, então eu vou aqui usar de uma certa liberdade hermenêutica para considerar: por que eu choraria no lugar de José? Eu faço esse exercício muitas vezes. O que eu faria agora com José? Eu diria assim, tendo como pano de fundo quem eu sei que José é. Eu choraria porque vocês continuam as mesmas pessoas, meus irmãos. Eu estou chorando porque finalmente vocês chegaram a alguma conclusão que é o indício do nosso recomeço, mas por que vocês estão vindo com mais uma mentira? Esse choro não era um choro, ainda aquele choro de reconciliação, mas era agora um choro de dizer assim: vocês ainda não aprenderam direito. Porque ele volta para os seus irmãos e diz o seguinte: parem de ter medo, chega de ter medo. E agora José externa palavras que revelam toda a sua essência.
desde o começo. Nos ajuda a entender o que lá no passado moveu José a ser quem ele era, o que ele fez e até o momento onde ele chegou. Ele diz assim: estaria eu no lugar de Deus? Com esta expressão eu posso afirmar com muita convicção de que as nossas frustrações, as nossas decepções e muito da nossa amargura, ela é nutrida e sustentada por uma decisão que tomamos de assumir o lugar de Deus na nossa vida. Quando José diz, estaria eu no lugar de Deus, ele está dizendo com essas palavras que ele nunca assumiu o controle da sua vida. Mesmo quando ele recebeu de Deus uma tremenda revelação, e entendeu que em algum momento ele se tornaria o líder, em algum momento ele se tornaria o centro, em algum momento ele se tornaria o mais importante, mas ele nunca deixou de confiar: mas eu não sou maior do que Deus. Eu tenho convicção de que isso fez com que José, olhando para a sua vida, vendo-se rejeitado pelos seus irmãos, encontrando-se no fundo de uma vala, depois numa carroça de beduínos, depois num país estranho, finalmente numa prisão, em momento nenhum ele deixou de curvar-se diante de um Deus que governa e controla a sua vida. Está tudo errado, está tudo ruim, está tudo difícil, eu não estou entendendo nada, não faz sentido, mas Deus sabe. Ele está no lugar dele. E ai de mim se em algum momento me colocar no lugar de Deus. Primeiro porque José entende que não é ele que teria autoridade de aplacar no coração dos seus irmãos a culpa. Por isso que ele, de alguma maneira, ele se coloca como instrumento e diz: olha, não tenham medo, porque no que depender de mim, vocês não serão vingados. Mas o seu olhar, principalmente, é agora a interpretação dos fatos, quando ele diz: vocês me fizeram muito mal. José era de uma assertividade invejável. José era de uma sinceridade extremamente construtiva. Porque ele olha para os irmãos e fala assim: eu não vou passar a mão na cabeça de vocês, porque vocês fizeram muito mal. Façam uma reflexão aí, olhem para trás, olhem tudo que vocês fizeram. Primeiro vocês debocharam, depois me rejeitaram, me venderam, mentiram a meu respeito para o nosso pai. Fizeram o nosso pai sofrer uma morte que não existiu. Vocês fizeram muito mal. Mas o olhar de José agora não é para os homens. O olhar de José é para o Deus soberano que governa a sua vida. Ele diz: Deus transformou este mal em bênção. E ele ainda conclui, porque ele vê o propósito de Deus em todas as coisas. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem para quê? Para que eu ficasse rico? Para que vocês agora fiquem bonzinhos? Não, para que vidas fossem preservadas. José olha para fora, José olha para os outros, ele tem esse olhar altruísta, ele não se ufana da posição que ele alcançou, ele não olha para as suas vestes e fala assim: olha como eu fiquei rico, olha como eu fiquei importante, olha como foi bom vocês virem e reconhecerem o meu valor. Não. José o tempo todo tem um senso de propósito. E o seu propósito, a sua espiritualidade está focada naquilo que os outros receberão, naquilo que os outros terão, no que Deus fará na vida dos outros. E ele termina então dizendo: portanto, não tenham medo. Eu continuarei sustentando vocês e os filhos de vocês. E termina dizendo: José consolou o coração dos seus irmãos. Com isso eu tenho 3 verdades para a sua vida, para o seu coração, para você fazer uma decisão hoje. Deixe e confie no governo de Deus sobre a sua vida. Eu sei que você e eu teremos muitas razões para em algum momento pensar em desistir. Talvez o deboche de alguém, a rejeição de alguém, talvez o fundo do poço em algum momento pelo que você estiver vivendo. Talvez a injustiça, a injúria, a calúnia. Talvez o esquecimento, o abandono.
Mas José nos ensina que quando Deus está no controle, o nosso coração descansa em paz para enfrentar circunstâncias contrárias, as piores que possam existir. E isso resulta em uma experiência, em uma vida prática com o Senhor. Porque quando nós confiamos em Deus, nós confiamos que Ele opera soberanamente e no final a glória é dele e o bem é nosso. Não para se ufanar, não para enriquecer, mas para abençoar. Deus está no controle e isso faz nos ver a glória de Deus em tudo, mesmo quando ninguém vê, e nós somos usados para o bem, de tal maneira que os outros também veem e conhecem a glória de Deus. Compreender que vivemos sob o cuidado providencial de Deus sobre nós, como Pai amoroso que é, opera em nós a certeza de que maravilhas virão, ainda que hoje seja o dia da rejeição, ou talvez o dia da ofensa, o dia do esquecimento, o dia da maledicência, o dia da calúnia, o dia da injustiça. Nós podemos entrar em crises seguidas, mas nenhuma delas será motivo para que eu e você desistamos, porque Deus está no controle e Ele opera soberanamente, de tal maneira que a glória se revele e o bem se manifeste. Acho que Paulo concordou com isso, quando ele escreveu Romanos 8:28, dizendo: Deus opera em todas as circunstâncias para que o bem se manifeste. A segunda verdade que eu afirmo a partir desse texto é que quando eu sei que Deus está no controle, eu passo a viver livre da amargura. José teve inúmeras oportunidades de vingar-se, de nutrir ressentimento, de dizer: mas vocês, e agora? O que eu faço com vocês? O choro de José, tão alto que os seus empregados, a sua casa inteira ouvia o seu lamento, os seus irmãos sem entender nada. Que doido é esse? Não o reconheceram, mas ele os reconheceu. Talvez podem não reconhecer você, mas reconheça-se sempre como alguém fiel a Deus. As pessoas podem não saber quem você é, as pessoas podem dizer coisas absurdas a seu respeito, mas José sabia quem ele era. Esse choro era o choro da autenticidade. Eu sei quem eu sou irmão deles, e eu não posso fazer nada contra eles, eu não vou fazer nada contra eles. É hora de eu abençoá-los, é hora de eu servi-los, é hora de eu acolhê-los, e só alguém livre de amargura pode oferecer reconciliação. Se José fosse uma árvore, não haveria nenhum fruto a ser colhido de amargura, de ressentimento, só bênção, só amor, só inteligência. Não nos permitamos chegar à velhice, mesmo que você talvez já se encontre nela, nutrindo ira, ressentimento, lembrando erros cometidos por você ou contra você. Não remoa lembranças que trazem ao seu coração culpa, responsabilidades do que poderia ter sido ou não. Livre-se disso. Mas somente quando você confia no controle de Deus sobre todas as coisas, você está livre do peso, da amargura e do ressentimento e pode então abençoar os outros. Viva a bênção de transmitir a glória de Deus e a graça de Deus a todos que rodeiam você. Porque não há nada mais destrutivo do que um coração ressentido. Um coração que espera o dia da vingança, que se alimenta da verdade infernal de que vingança é um prato que se come frio. Vingança é um item que não está no cardápio de quem segue a Jesus. José nos mostra isso porque só quando ele demonstra não estar no lugar de Deus, ele não é o Deus da sua vida, ele não é o governante dos seus dias, ele não controla nada, ele apenas reage ao que Deus lhe permite viver. Só assim ele consegue transmitir graça, misericórdia, compartilhando a alegria de viver confiantemente em Deus. Não tenham medo. Como é terrível você viver perto de alguém que você nunca sabe qual será a reação, o que ele vai fazer, o que ele pode me fazer.
a ameaça, o pré-juízo, o pré-julgamento. José era alguém que estava mostrando àqueles seus irmãos: confiem, Deus é bom, Ele transformou tudo o que vocês fizeram de mal, e agora vidas foram preservadas. Graça e misericórdia para os outros. E por último, quando nós colocamos Deus no seu lugar e permitimos que Ele assuma o controle e apenas confiamos nisso, nós enfrentamos o fim de tudo com a paz que vem de Deus, tendo paz com Ele e paz com os homens. José se concilia com seus irmãos. E das narrativas bíblicas, as que eu mais gosto são os reencontros. Eu choro toda vez que eu vejo Jacó se encontrar com Esaú. Todas as vezes. Porque alguém amargurado e ressentido não poderia olhar para o outro e dizer: olhar a sua face é como olhar o rosto de Deus. Jacó se jogando no chão, humilhado, o seu irmão lhe pega pelo meio do caminho e fala assim: não, peraí, não faça isso. E Esaú teria todos os motivos do mundo para dizer assim: vou matar você, vou me vingar de você, vou ficar com todos os seus bens, porque o mal que você me cometeu, o mal que você me fez. E se estiver muito longe do Antigo Testamento, leia depois mais uma vez a carta de Paulo a Filemão. Filemão, receba Onésimo como a mim. Eu sei que ele lhe fez muito mal, ele fugiu, ele lhe roubou, ele mentiu para você, mas ele agora é seu irmão. Irmãos, essa expressão é tão profunda, porque José, quando vê aqueles 11 chegando, ele fala assim: são meus irmãos, não importa o que aconteceu, não importa o que me fizeram, é sangue do meu sangue. E se há alguma coisa que faz a igreja ser igreja, é o sangue de Jesus, nos torna irmãos. Só quando você confia no controle de Deus, você consegue experimentar e passar pela adversidade, por mais dura e cruel que seja, injusta, indevida, mas Deus está no controle. Você confia que a igreja é de Jesus, que Deus governa sobre a sua vida, então você pode olhar para o outro assim: mas você, meu irmão. Filemão, ele fugiu, ele te roubou, mas agora ele é seu irmão. Recebam. Quando Deus está no controle, nós nos reconciliamos, temos paz com Deus e paz com os outros. Tudo aquilo que José viveu de verdade, dor e sofrimento, não diminuíram em nada a glória de Deus na sua vida e nem mudaram o seu caráter. Charles Swindoll, um dos meus autores preferidos também, ele diz o seguinte: quando nós aceitamos o que Jesus fez por nós na cruz, o entardecer e até mesmo a escuridão da noite transformam-se sempre em manhã jubilosa e gloriosa. Quando nós confiamos que Deus governa a nossa vida, não há crepúsculo que nos entristeça, não há noite que nos amedronte, porque nós esperamos que virá o dia da manhã jubilosa e gloriosa da boa mão do Senhor. Ele transforma todo o mal em bem e vidas são abençoadas. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor estás no teu lugar. Tu és, tu governas, tu controlas. E mesmo que, como José, nós atravessemos situações tão cruéis, tão difíceis, tão injustas, que o Teu Espírito Santo hoje, presente em nós por Jesus, nos ajude a colocar-te no Teu lugar em nossa vida. O primeiro lugar, o centro de tudo, a honra e a glória em tudo, o governo sobre todas as coisas, de tal maneira que mesmo em meio à rejeição, em meio à negação, em meio ao esquecimento, à injustiça, à ofensa, seja qual for a circunstância mais adversa pela qual atravessemos, que nós olhemos para Ti e confiemos que Tu transformas todo mal em bem, e por meio de nós,
na restituição, na restauração e principalmente na reconciliação, vidas são preservadas. Obrigado porque Tu estás no controle e nós não queremos tomar o Teu lugar na nossa vida, seja no governo daquilo que nós somos, seja no contexto desta família chamada igreja e até mesmo no mundo tão controvertido, tão ofensivo, tão violento, tão injusto, que como José nós nunca percamos de vista, Tu governas soberanamente todas as coisas. E chegará o dia em que Tu transformarás todo o mal em bem. Conservarás em vida aqueles a quem Tu amas. E fluirá por meio de nós a bênção de novos começos. Obrigado, porque quando nós confiamos no Teu governo, no Teu controle, temos paz. Paz contigo e paz com os nossos irmãos. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém.